Hoje eu vou te mostrar 5 erros no inglês que, mesmo quem já está estudando há um tempinho, acaba cometendo. Eles acontecem principalmente por influência da nossa língua materna. Nós temos uma tendência muito forte de utilizar a tradução, principalmente no início da jornada com o idioma. E a tradução é uma ferramenta importante, sim, mas uma coisa que às vezes é difícil compreender, principalmente no início, é que cada língua tem a sua forma de operar, de funcionar, e por isso nem sempre uma tradução literal vai ser 100% eficiente. E esses erros acabam surgindo de traduções. Mas antes de eu te falar qual é o primeiro, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever para você não perder nada e continuar desenvolvendo seu inglês. Também já deixa aquele gostei, que assim o YouTube entrega esse vídeo para outras pessoas e elas também vão parar de cometer esses erros. E vamos lá para o primeiro. Esse é clássico e acontece principalmente quando você está começando a aprender, que é na hora de falar a idade. No português, a gente geralmente fala eu tenho 28 anos. E aí o que a gente quer fazer? Dizer no inglês eu tenho também. E aí você quer dizer I have 28 years old. Porém, essa não é a estrutura que nós usamos para falar de idade no inglês. Nós vamos usar o verbo ser ou estar, o to be. Então, o modo certo é I am 28 years old. I am 28 years old. É mais aquela ideia de eu estou com 28 anos. Então, anota essa para não errar mais. Segundo erro muito comum, usar o verbo have com aquela ideia de haver, existir. Por exemplo, se eu fosse falar, tem um supermercado perto da minha casa. A tendência é querer dizer have a supermarket near my house. Porém, não é bem assim que funciona no inglês. Por não fazer essa diferença tão clara, né, do ter de posse e haver existir no português, a gente leva essa mesma ideia para o inglês. Porém, quando a gente quer falar nesse sentido de haver existir, nós vamos utilizar o there is, there are. There is, eu vou utilizar para falar de uma coisa, então sempre singular, e there are, de duas em diante. Então, corrigindo a frase que eu falei, o modo correto seria There is a supermarket near my house. There is a supermarket near my house. Tem um supermercado perto da minha casa. Anota esse também para não cometer mais. Erro número 3, na hora que nós vamos falar que gostamos de algo. Por exemplo, eu gosto de música. A tendência é a gente querer montar a frase assim. Eu coloco eu, que é o I, o like, que é de gostar, e a gente quer colocar esse D de toda forma, que é o of, e colocaria o music. Então muitas pessoas pensam que diriam I like of music, porém não é assim que funciona também. No inglês, o verbo like é transitivo direto, por isso ele não precisa de uma preposição. Então a gente tem lá o sujeito, o verbo e o objeto dele. Então vai ser sempre assim: I like e o que eu gosto. O correto, I like music. I like music. Número 4. Agora eu vou te dar um exemplo e nesse exemplo contém esse erro. I'm work every day. I'm work every day. Me diz aí se você conseguiu achar o erro nessa frase. Exatamente, é o verb to be que está ali, né? A gente tem essa contração aqui do I com o am. Esse am é do ser ou estar. E nesse caso, quando eu quero dizer eu trabalho todos os dias, então eu deveria falar I work every day. I work every day, sem o to be. Para esses casos, falando de rotina, nós utilizamos o presente simples. E no presente simples, a gente não usa o verbo to be junto com outro verbo. Uma dica para você é que se o to be aparecer e a gente tem um outro verbo nessa frase, geralmente esse verbo vai ter que aparecer com ing, que aí a gente fala daquelas coisas que estão em progresso, que seria assim: I'm working, I'm working. Poderia dizer I'm working now, estou trabalhando agora. Então repara que para ter o to be e um outro verbo, esse outro verbo precisa ter ing. Então não poderia utilizar assim I'm work every day, mas sim I work every day. Por isso é interessante a gente conhecer as estruturas de frase no inglês e saber exatamente quando utilizar cada uma delas. E isso vem com prática, você vai errar algumas vezes,
Mas quanto mais você se dedicar, fazer um pouco de exercício de fixação, arriscar, você vai vendo que você vai tendo mais clareza. E o erro número 5, esse eu vejo pessoas que já estudam há mais tempo cometendo, que é na hora de falar que depende de alguma coisa. A tendência, vamos pensar na frase, depende da situação, ou depende de você. A tendência é querer dizer assim, it depends of the situation or it depends of you. Mas não é assim que funciona. Para o verbo depend no inglês, nós temos uma preposição fixa, que é o on. Então, sempre que você quiser falar que depende de alguma coisa, depend on. Portanto, o modo correto dessas duas frases que eu falei seria it depends on the situation, it depends on the situation e it depends on you, it depends on you, depende de você. Agora me conta, você já cometeu alguns desses erros no inglês? Eu confesso que quando comecei a aprender, cometi todos eles. E me conta aqui também nos comentários algum outro erro que você cometia no começo e já conseguiu corrigir. E se você quer sair do zero no inglês e estabelecer uma rotina bem estruturada, clique no link da descrição desse vídeo e vai lá conhecer a Desenvolvendo Fluência. E eu te espero no próximo vídeo. Bye bye!